Bom, pessoal, hoje, ação dos espíritos no plano físico, né? Seguindo, esse é o primeiro tema do módulo 3. Nós vamos falar mediunidade, obsessão e desobsessão. Na aula passada, nós fizemos um seminário sobre a obsessão dos médios e agora vamos começar a adentrar e aprofundar um pouco mais na obsessão e na desobsessão. Hoje, então, ação dos espíritos no plano físico. Não tem como a gente começar esse tema sem passar pela questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Kardec perguntou. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só, gente. A preocupação do Kardec era exatamente se essa pleiade de espíritos que tem ao nosso redor, se eles conseguiam influenciar os nossos pensamentos. E a espiritualidade vem falar para o Kardec que frequentemente são eles que vos dirigem. Essa influenciação com sugestões, né? Agora, é necessário que a gente saiba até que ponto um espírito pode nos influenciar, né? Qual é a sua força sobre nós? Nós vamos entrar, então, nesse módulo 3, nos processos obsessivos, e vamos verificar o domínio que tem um espírito sobre o encarnado. Né? Sobre o encarnado, não, sobre qualquer encarnado. Nenhum de nós está livre de ser influenciado, de ter, né, um controle sobre as nossas vidas. Uma influenciação. Isso só é possível, gente, porque existe sim essa influência, então, do mundo espiritual, no plano físico. Vamos voltar lá no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta: há espíritos? Kardec, com essa preocupação, né, da influência dos espíritos no plano físico, né, Kardec era razão, era um pesquisador. Ele fazia uma pergunta, um espírito, um médium respondia, dando a resposta daquele espírito. Ele pegava essa mesma pergunta, mandava para mais 9 médios, para ver se voltava a mesma pergunta. E na codificação, no Livro dos Espíritos, olha lá, o Kardec, no capítulo 9, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele dedica, gente, 102 questões, da 456 a 557, ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Olha só, é tão interessante isso que, como ele faz essa pergunta, há espíritos, né, quando ele começa a ver a manifestação das mesas girantes, ele vai ver qual influência pode ser feito isso. Se tem tanto espírito, então, qual que é a influência ou até mesmo o intercâmbio deles com a gente, a convivência dos espíritos conosco, né? No livro Roteiro, publicado em 1952, o Emmanuel cita que a população espiritual mundial, gente, de desencarnados conscientes, era mais de 20 bilhões de espíritos. Tá? Naquela época, a população mundial girava em torno de 3 bilhões, né, de encarnados. 3 bilhões. Ou seja, 3, 4 vezes mais do que os encarnados. Então, como que essa quantidade de espíritos vivendo com a gente, né, no plano físico, mas o plano físico, quando a gente fala dos espíritos, quando os espíritos desencarnam, eles não saem da Terra, eles não saem do planeta Terra, eles só ficam numa outra dimensão, né, no plano espiritual. Então, é muito mais do que natural que esses espíritos influenciem no nosso dia a dia, já que nós somos o quê? Sintonia. Né? Nós atraímos para a gente tudo aquilo que nós pensamos. Né? Vamos atrair os nossos companheiros, encarnados e desencarnados, pela nossa vontade, pelas nossas atitudes. Então, esses espíritos vão influenciar, né, no dia a dia, sim, com muita 24 horas. Quando a gente fala em estudo de mediunidade,
A gente não pode se esquecer que mediunidade é 24 horas, não é só no centro espírita. E aqui a influência, a ação dos espíritos no plano físico é com todos. Então, essa ação dos espíritos no plano físico, ela vai passar por três, né? O Kardec separou em três aspectos. A influência mental, os fenômenos mediúnicos, né, que nós já falamos bem disso, e os fenômenos da natureza. Né? O Kardec vai analisar, né, que tanto pode ocorrer de uma forma muito sutil, pela influência mental, né, muito sutilmente. A gente confunde se o pensamento é nosso ou do espírito, né? Ou claramente percebido através das manifestações mediúnicas, né? Tanto de efeitos físicos como de efeitos intelectuais. Né? Então a gente vê a psicofonia, a psicografia, né? A gente vê ali claramente essas manifestações. Né? E os espíritos também influenciam muito, gente, a natureza, nos fenômenos da natureza. Então, a ação dos espíritos, ela é diuturna, ela acontece o tempo todo. Ela vai nos influenciar, vai nos conduzir, nós vamos misturar os nossos pensamentos na influência mental, né? Pensando que o pensamento é nosso. Né? E já no efeito físico e intelectual, a gente vê essas manifestações mais latentes. Gente, a manifestação influência mental, né, e aqui, ou dentro mais especificamente no fenômeno mediúnico, muitos palestrantes espíritas, oradores, começam a fazer as palestras, né, e geralmente eles preparam, né, todo o material que vai fazer, o estudo, mas é muito comum eles saírem totalmente fora daquilo que planejaram, porque os espíritos estão influenciando eles de uma forma para que o objetivo daquele público que está ali, do estudo, seja atingido. Por isso que é muito comum a gente ir numa palestra, seja num sermão na igreja, né, no culto, onde quer que seja, né, todos somos influenciados. E a gente sai daquele local e fala assim, nossa, parece que o palestrante estava falando para mim, estava falando, né, de mim. Eu tenho uma história muito interessante. É, o meu irmão foi comigo no centro espírita umas duas vezes só. E há muitos anos ele se manifestou vontade de ir no centro e nós fomos. Ele não é espírita. E fomos ao centro. Aí chegamos lá no centro, eu, minha esposa, meu irmão, tudo. Estava tendo a palestra de uma companheira lá. E ele chegou muito resistente, com a cara muito feia. E quando a palestrante começou a falar o tema, ela começou a falar. Dali a pouco eu olhei para minha esposa, falei para ela assim: ó, ele vai pensar que nós contamos a vida dele para ela. Né? Porque ela falou tanto, até o apelido que ele chamava a esposa, ela falou. Né? Então, ou seja, a espiritualidade estava ali, ele só foi murchando na cadeira e quando saiu, falou: nossa, hein? E eu com medão dele falar: o que você contou minha vida para essa moça que estava aí? Mas não é. É a espiritualidade utilizando de todas as ferramentas para poder falar, né, para a gente. E olha, isso tem um efeito danado, porque a gente sai de uma palestra reconfortado, tendo como se tivesse tido um atendimento individual. Né? Porque os espíritos falaram, né, para a gente, utilizando a influência mental, o fenômeno mediúnico. Bom, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Está lá no Mundo Maior, do André Luiz, capítulo 3. Então nós temos que ter um cuidado danado aí também, que é o seguinte: a influência não é só a influência boa. Nós temos influências ruins também. É aquilo que a gente está atraindo. Tá? A interferência dos desencarnados no plano físico, na nossa mente, ela pode ser boa ou má, fugaz, rápida ou duradoura, começando aí um processo obsessivo. Mas sempre lembrando, gente, para a gente conversar com uma pessoa, a gente tem que parar e ficar escutando ela, não tem? A gente para, ao ouvido e fica escutando. Se estiver agradando, a gente fica. Se não estiver agradando, a gente vai embora.
A ação dos espíritos é dessa forma. A gente dá ouvidos. E eles começam a falar as coisas para a gente, às vezes começa a falar aquilo que a gente quer ouvir. Aquilo que vai de encontro aos nossos vícios, às nossas vontades. Por isso que eles têm uma ação. Agora, é muito importante a gente lembrar que a responsabilidade é nossa. Sempre, 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 sempre nossa. Não dá para falar, eu fiz isso porque o Espírito mandou eu fazer. Balela. Não é isso. É porque, de alguma forma, ele achou a minha vontade, achou uma porta, achou a chave, né? E se colocou ali e começou a misturar os pensamentos dele com o nosso. Aí a gente começa nessa simbiose e acaba aceitando a ação deles no nosso dia a dia. Tá? Isso quando é uma influenciação, uma ação má, né? Uma influenciação que quer desequilibrar por algum motivo, né? Que nós vamos adentrar nos motivos aí mais para frente, nos processos obsessivos. Né? Então, na influência mental, né, lá na questão 525, nós vamos ver o seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Olha, é diferente agora, hein? Nos acontecimentos da vida. E os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselham. Letra A. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atua fora das leis da natureza. Ou seja, eles vão nos aconselhar, vão falar às vezes que caminho tomar, que caminho seguir. Isso muito sutilmente, viu, gente? Muito sutilmente. E a gente vai aceitar ou não. A gente vai seguir esse caminho ou não. Não é dessa forma que nós fazemos quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa vem nos aconselhar? Os espíritos também. E eles conseguem, então, influenciar os acontecimentos da vida por um conselho. Tá? Eles vão sugerir pensamentos, vão sugerir ações para a gente fazer certas coisas. Tá? Mas nunca fora da lei da natureza. Nunca que vá ultrajar o nosso livre-arbítrio. Tá? É comum supor que a ação dos espíritos só ocorre por fenômeno extraordinário, gente. Não é isso, não. A gente fica esperando alguma coisa em fenômeno mediúnico, tudo, mas o que acontece mesmo no nosso dia a dia é a influenciação mental. Que a gente se pega, né, com um pensamento pequeno, já se torna uma coisa enorme. Né? Os espíritos vão nos inspirar, né, o tempo todo quanto à tomada de decisões nas nossas vidas. Como até mesmo mudar o nosso caminho para encontrar alguém, tá? Ou para livrar de algum perigo. É muito comum isso, gente. Às vezes vocês estão indo embora para casa, ou eu estou indo embora para casa, hoje eu vou passar por aqui. Hoje de repente acontece alguma coisa lá, naquele caminho que você passaria. Né? Tem uma obra, um romance espírita que eu li já faz há muitos anos, chama o Camafeu. O Camafeu. E dentro da história desse livro, desse romance, o espírito que estava desencarnado precisava vir por um casal que ainda não tinha se encontrado, né? Os dois encarnados. E ele já tinha combinado lá no plano espiritual com eles, com o pai e com a mãe, que viria por eles, ia ser filho deles. Só que já estava passando aí o tempo deles se encontrarem, a juventude, digamos assim, e nada dos dois se encontrarem. Então, esse espírito começa uma jornada, né, para fazer com que os dois se encontrassem. E quando os dois, né, ele faz com que os dois se encontrem, casualmente, né, ele intui um e intui o outro a se encontrarem. Aí, quando um se esbarra no outro, o camafeu, que é uma joia que estava no bolso da moça, cai ao chão e ele pega, e bastou um olhar para o outro, aí o espírito falou assim: pronto, já posso ir embora. Só foi um olhar para o outro, já reconheceram a lei de atração, já fez com que eles dali para frente já seguissem. Né? O namoro e o espírito foi
feliz, né, para a colônia, para o lugar dele, falou assim, agora eu já vou nascer, já está tudo certo. Ou seja, uma ação para que possa mudar, às vezes, o sentido da vida do espírito que podia vir. Olha, e isso é permitido porque ele não está fazendo nada demais. Ele só está auxiliando para que as coisas fluam conforme o combinado. Né? Só fez ali que o acaso, entre aspas, né, acontecesse e que os dois se olhassem. Daí para frente é com eles. Agora, se os dois se olhassem, se encontrassem e dali não surgisse o namoro ou o que for, ele não viria. Mas isso já tinha, pela lei de atração, já estava, né, desenhado do outro lado. Né? Então, os desencarnados, né, desde que interesse a eles, de alguma forma, eles vão se aproximar dos encarnados, dos indivíduos, né? Se as condições forem favoráveis, tá? Se for favorável para eles poderem se aproximar, vão estabelecer essa comunhão mental que permite muitas vezes conhecer desejos, emoções, pensamentos e até mesmo as ações de quem eles querem influenciar. Tá? Isso é o que os espíritos da codificação, né, nos deixa como essa explicação da influência mental. Né? Essa aproximação vai fazer com que eles consigam, de alguma forma, nos aconselhar. Né? Cabe a gente escutar ou não, para ver se vai influenciar a gente ou não de alguma forma. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha só, gente. O que nós escondemos nos nossos pensamentos? Pensem em vocês. Vocês escondem alguma coisa que se envergonham? Ou aquilo que ninguém pode saber? Que ninguém, né, se souber, o seu mundo cai? Tomara que não. Kardec vai perguntar para os espíritos, se ele está ao nosso redor, e como Kardec vai construindo o pensamento, vai construindo a pesquisa, se eles podem nos influenciar, que jeito que eles vão nos influenciar? Se a todo tempo eles, né, podem até nos conduzir. Como que eles conhecem esses nossos secretos pensamentos? E os espíritos vão responder. Muitas vezes chegam a conhecer o que nós desejamos esconder até de nós mesmos. Né? Nem atos, gente, nem pensamentos podem dissimular essa influenciação do plano espiritual. Porque a comunicação deles é o quê? Deles não, né? Nossa, nós estamos encarnados. E dos desencarnados é mental. Né? No item A dessa questão, Kardec fala o seguinte: assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Então, gente, se nós estamos escondendo alguma coisa aí do nosso cônjuge, do nosso marido, do nosso esposo, dá um jeito de contar agora, porque depois de desencarnar vai descobrir, viu, gente? Depois de desencarnar, pode ter certeza que vai descobrir. Então vai lá e conta, porque depois de desencarnado, pelos nossos pensamentos, ou aliás, se ela ou ele desencarnar primeiro e tiver a condição de se aproximar, vai descobrir no nosso arcabouço mental aquilo que a gente está escondendo. Tá? Então, certamente, quando, né, nos julgarmos muito ocultos, né, quando nós nos julgamos muito ocultos, nós temos uma multidão de espíritos que nos observam, tá? Nos observando o tempo todo. Felizmente, nós encarnados ainda temos muitas máscaras e escondemos muitas coisas, até inconscientemente, né, acabamos escondendo. Mas os espíritos vêm e conseguem vislumbrar esses secretos pensamentos. Gente, é claro, nós temos as nossas defesas. Por isso que o Cristo pediu para a gente orar e vigiar. Nós temos as nossas defesas para poder que isso não fique o tempo todo deixe a gente em maus lençóis. Tem uma obra também que eu me lembro aqui agora, que falando exatamente de ambiente fluídico, onde o espírito pode ter acesso, né, ou ele é barrado para entrar, né, sente as influenciações do lugar ou não.
um grupo de espíritos foram até uma boate, né? Nessas danceterias, essas boates aí, para turma nova e baladas, sei lá como é que é hoje. Na minha época era danceteria, gente. Então, e até esse local, uma equipe do plano espiritual, e chegando lá, eles perceberam, né? Tipo essa figura que eu coloquei aqui, né? Várias pessoas com uma influenciação mental, né? Próxima deles enquanto eles bebiam, fumavam, né? Estavam lá curtindo a danceteria, né? E o que espantou esse grupo espiritual é que tinha também um grupo de pessoas que não tinha influência nenhuma. Nenhum espírito estava junto deles. Eram as pessoas que estavam lá se divertindo, dançando, mas não tinha nenhuma influenciação, né? E o espírito que estava ali aprendendo a enxergar esse lado espiritual, né, dos desencarnados, vai perguntar, mas como que isso pode? Eles estão no mesmo ambiente. Aqui está um do lado do outro, e esse espírito está junto desse e não está junto do outro. Né? Esse desencarnado junto de um e não junto do outro. E o mentor vai ao encontro dele e fala, ó, acontece que esses outros amigos aqui, encarnados, estão divertindo e não estão dando nenhuma, não estão abrindo a porta do desequilíbrio para esses que aqui estão. Então, enquanto uns estão chafurdados no vício, dando mais atenção, né, aos seus desejos aí sexuais, né, cigarro, a bebida, os outros estão se divertindo no mesmo ambiente e não tem essa influência mental. Então, essas são a nossa proteção. Quem que faz a nossa proteção? Somos nós mesmos. Nós mesmos nos protegemos. Né? Sem essa proteção, nós ficamos muito vulnerável no nosso dia a dia. A gente acaba atraindo muitas coisas porque a gente é como imã, né? Vai puxando tudo aquilo que a gente está atraindo. Depois de muito tempo, meu pai, quando era mais novo, e ele falava para mim assim, ó, você vai sair? Eu falei, ó, cuidado onde você vai. Se você for em lugares assim que não esteja muito bom, entra sempre positivo, né? Não entra desejando nada para os outros. Não, era novo, não entendia nada. E o que ele estava querendo dizer era exatamente isso. Não abra as portas para ser influenciado. Não abra a porta para você sair de lá com o espírito, né? Como ele dizia, multado na tua cacunda. Então, gente, os interesses dos espíritos em ter essa ação, né, sobre nós, sobre essa influenciação, né, vai nascer da onde? Da afinidade, né, estabelecida entre o encarnado e o desencarnado, a sintonia mental. Emmanuel diz o seguinte: é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. A porta está na mente. Né? Se os nossos pensamentos forem elevados, os bons espíritos vão estimular o nosso, né, vão estimular o encarnado, o indivíduo para o bem. Né? Se for pensamento mais atrasado, né, os espíritos desequilibrados vão insuflar sentimentos inferiores que vão conduzir as pessoas aos processos obsessivos, às vezes de grande complexidade. Né? Então, a mente, né, a nossa mente, em qualquer plano, ela emite e recebe, dá e recolhe. Né? Do mundo imperceptível ao nosso pensamento, né, a gente sempre vai ingerir pensamentos, a todo instante, a todo instante. E na medida que a gente ingere esses pensamentos que estão sendo inflados na gente, a gente projeta em torno de nós esses pensamentos que nós estamos produzindo. E somos afetados também por essa vibração do plano espiritual, dos amigos do plano espiritual que estão formando essa sintonia. Tudo que nos cerca. Né? O pensamento é criador. E como é? Né? Aqui a gente pode atrair espíritos, né, que estão querendo utilizar a gente para os seus vícios, né? Seja cigarro, bebida, né? Olha aqui, aqui é um processo obsessivo e não é dentro do centro, não. É fora do centro. Aqui estão os espíritos de luz. O André Luiz está aqui, né, passando por um bairro e vendo todo o processo obsessivo e de alguma forma ele tenta até ajudar essas pessoas.
né? Então, aqui, numa influenciação negativa. Já aqui, ó, numa outra obra do André Luiz, nós temos aqui 2 socorristas e um espírito lá dentro, ajudando eles no trabalho, intuindo eles para ter um bom, né, um bom atendimento, atendendo a todas as pessoas que eles estão nos seus chamados. Aqui já mais um processo, né? O nosso amigo aqui fumando um cigarrinho e o outro fumando junto com ele. Um processo simbiótico aí. Influenciação mental, né? Então, a porta, quem abre, somos nós. A ação dos espíritos sempre vai ter maior ou menor efeito na nossa casa mental, desde que a gente esteja invigilante, desde que a gente esteja entrando na onda deles, né? Aqui nessa figura que eu fiz aqui, aqui nós temos uma influência, né? Tem uma moça aqui no trabalho e um espírito, digamos assim, do bem, falando alguma coisa para ela. Até a serenidade dela aqui, ela está com uma aparência mais serena. Já aqui um outro espírito, numa outra atitude, no mesmo local, falando pelos palavrões aqui em cima, né? Não está falando coisa boa, não. Ela está o quê? Percebendo aquilo e já se sentindo mal. Aqui ela falando ao telefone com alguém, com amorzinho, que deve ser com a mãe, né, gente? Deve ser só com a mãe desse jeito aqui. E o espírito também influenciando ela no bem. Já esse aqui, aí eu não sei com quem que ela está falando, tá vendo? Ela está quase entrando pelo telefone. E o espírito aqui ajudando ela também a ficar dessa forma. Aqui, gente, ela no processo de oração. O espírito vai auxiliá-la a aumentar esse campo de proteção. Aqui, já no processo de equilíbrio, olha a simbiose. Olha a ligação do pensamento. Olha a influência que ela está sentindo. Isso aqui acontece no trabalho, acontece em casa, acontece enquanto nós estamos, né, conversando com amigos. É a porta que a gente vai abrir e vai receber, né? Na mesma hora a gente arranja um fornecedor, gente. Na mesma hora a gente arranja um fornecedor de fluidos, de pensamento, de ação, né? Por isso que o Cristo disse que não adiantava, né, limpar a casa que saía um, voltava 7. Né? Não é manter, é a atitude, é a vigilância. Esse daqui, ó, a moça está tentando trabalhar lá, ó, nos dias de hoje no computador lá, e o sujeito tá influenciando com alguma coisa. Aqui, na hora que ela começa a fazer uma oração, o que acontece? O influenciador vai embora. Então cabe a gente. E, como que eu sei se esse pensamento é meu ou não é meu? Gente, quando a gente para pensar e a gente olha assim, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou brigando desse jeito? Por que eu estou pensando isso do outro sujeito? Daquele freguês, daquela freguesa? Quando a gente pensa nisso, eu falo, mas não tem motivo nenhum para eu pensar isso. Gente, pode ter certeza. É algum irmãozinho que está do lado e por algum motivo a gente começou a brigar mentalmente e eles entraram por essa porta. Tá? Porque diuturnamente eles vão inspirar ideias. Né? E nós somos livres para aceitá-las ou não. Mas como nós ainda não temos o hábito, muitos de nós, do orar e vigiar, a gente acaba sendo influenciado com muita facilidade. Né? Então, nós somos livres para aceitá-los ou não, desde que a gente seja em vigilância. Né? Então, como na maioria das vezes as ideias que são transmitidas, elas vêm de encontro àquilo que a gente está pensando, a gente vai acolher com naturalidade, sem nenhuma crítica, sem nenhuma oposição, né? E vamos continuar vibrando nessa sintonia e vamos produzindo esses pensamentos, vamos emanando esse sentimento ruim, muitas vezes, e criando esse campo mental, onde só vai aumentando essa influência negativa ao nosso redor. A partir do momento que a gente consegue
de alguma forma, mudar o nosso pensamento, mudar, eu costumo brincar muito com as pessoas, muda de assunto com você mesmo. Né? Muda de assunto com você mesmo. Porque para a gente poder parar de ter um tipo de pensamento, não tem como a gente parar de pensar. Não tem uma chavinha que fala liga e desliga. A gente tem que mudar de pensamento. Tentar pensar em outra coisa. Tentar sair daquela zona que a gente foi influenciado. Né? Senão a gente entra num círculo vicioso e essa é uma porta de entrada para um processo obsessivo. Né? Se a gente consegue sair dessa influenciação mental, que a gente tem muitas vezes, a gente vai tendo sempre altos e baixos, né? Vai percebendo que não somos nós e sai disso com uma maior tranquilidade. Agora, se a gente não tem o hábito da oração, o ato, né, de nos vigiar, a gente acaba ficando muito suscetíveis à influência do plano espiritual. É claro que os nossos mentores, eles estão, né, nos orientando, nos seguindo, nos vigiando também, para que a gente não desvie tanto da nossa programação. Mas quando o nosso livre-arbítrio, a gente fala para o nosso mentor, não quero falar com você, não quero tua amizade. A gente acaba buscando a amizade daquele outro que está falando mais alto aos nossos vícios, aos nossos defeitos, aquilo que me faz sentir melhor, não que seja certo, que me faz sentir melhor com um desejo, né, sensual, um desejo material, enfim, a influência. Por isso que a influenciação mental ela é tão forte na gente, porque a gente dá abertura para isso. A gente dá abertura para isso. Coloque-se vocês aí numa roda de amigos e dali a pouco começa a se falar, não que vocês tenham esse hábito, gente, mas começa a falar aí mal de alguma pessoa. Né? O outro já fala também, o outro já fala também, o outro já fala também, né? Isso é algum conhecido, né? Algum conhecido que faz isso. Não nós. Fala isso, fala aquilo, as pessoas vão aumentando, vão interagindo com o plano espiritual também, da mesma forma. Nós continuamos sendo o que somos. Se somos uma pessoa fofoqueira aqui, gente, uma pessoa que fala mal dos outros, pode ter certeza, quando desencarnar, vamos continuar sendo, viu? Ou dá um jeito de começar a mudar aqui, ou a gente vai começar a influenciar do outro lado dessa forma. Nós vamos ser os espíritos que vão influenciar negativamente a todos que estiverem ao nosso redor. Bom, fenômenos mediúnicos, né, que a gente vem tratando aqui com já bastante tempo, né, em todas as aulas. Né, os fenômenos, a própria palavra fala, né, de fenômeno, alguma coisa que acontece às vezes de anormal, aquilo que a gente está acostumado a ver. Né? Então, essa atuação dos espíritos no plano material, ele não vai se limitar só às interferências mentais. Essas interferências mentais vão acontecer sem que a gente nem perceba. Né? Já nos fenômenos mediúnicos, eles podem ser tangíveis com os efeitos físicos, né? Aparição, transporte de objeto, materialização ou cura espiritual. Algum de vocês já teve algum objeto voando em casa, não? Caindo sem que ninguém estivesse perto, porta abrindo, fechando, né? Uma ventania do nada, perfume. Essas são as manifestações físicas. Né? Já nos efeitos intelectuais, essas que nós estamos tratando no nosso estudo. Psicofonia, psicografia, a vidência, né? As pinturas mediúnicas e por aí vai. Né? Então, ou seja, ação dos espíritos através dos fenômenos mediúnicos. Quando o médium tem o conhecimento daquilo que está acontecendo com ele, ótimo. Ele percebe que é uma influência, né, física, um fenômeno físico, um fenômeno intelectual. Agora, quando ele não sabe o que está acontecendo, ele simplesmente sai correndo, não é mesmo? Vai alguma coisa começar a materializar na sua frente para ver. Aparece uma pessoa na sua frente para ver o que acontece. Perna para quem te quero, né? Porque a turma gosta muito de ser médium. Os espíritos podem aparecer, desde que seja no centro espírita. Vai aparecer sozinho em casa 3 horas da manhã para ver. Vai lá puxar o teu pé.
Para ver se a gente quer fenômeno mediúnico. A gente não quer, não. A gente ó, sai correndo, né? Na medida que a gente vai estudando, vai vendo que isso é uma coisa normal, né? A gente se assusta menos. E acredito que sextal, acho que a gente sempre vai assustar com esses fenômenos mediúnicos, né? Então, esses movimentos, essa suspensão de objetos, os ruídos, né? E outros fenômenos, né, de natureza física, né? Eles sempre vão ocorrer com a ação dos espíritos, combinando com a vontade, né, dos médios, com o intermédio dos médios, utilizando o fluido cósmico universal, né, que é liberado pelo médium, perdão. Né? Então, essa manipulação vai dar sempre pela ação do pensamento, né, que dá impulso e modifica a natureza dos fluidos, fazendo com que materialize, fazendo com que soe algum tipo de ruído. Então, para ter sempre uma manifestação física, gente, tem que ter é, algum transporte, tá? Algum condutor, que vai fazer com que mude aquele objeto de lugar. Né? Então ele vai pegar a energia de algum médium que esteja por perto, né? Ou até mesmo vai pegar fluido da natureza. Tá? Os espíritos, sempre que vão produzir esses fenômenos mais grosseiros, né, são sempre espíritos de ordem inferior, tá? Tá? Sempre aqueles que são sujeitos à influência da matéria. Caso os espíritos superiores, né, precisem fazer esse tipo de evento, como foi feito na codificação da doutrina, né, eles vão agir, eles vão pegar aqueles espíritos que estão afeitos a isso e vão, né, colocar eles a serviço do plano superior, tá? Sempre com a colaboração dele. Então, isso foi muito utilizado na época da codificação, né, onde precisava dos efeitos físicos, e não eram os espíritos superiores que faziam isso. Né? Pelo menos nessas levitações, né, nos salões de Paris, onde as pessoas se reuniam para ver as mesas levitando. Não. Nesse caso, eram os espíritos que a gente chama de batedores, né, ou mistificadores, que ficavam utilizando, pegava a energia dos médiuns e fazia com que tinha a movimentação. Já aqui, ó, num outro fenômeno físico de materialização, aqui tem um espírito materializado ó, junto às crianças, né? Essa é uma foto que foi tirada mesmo, está numa das obras mediúnicas. Aqui foi pego o ectoplasma, né, dos médiuns ali presente, ou pode ser de um médium apenas, né? E ela materializa junto com as crianças. Tá? Então, um fenômeno mediúnico com a ação dos espíritos, modificando, né, o plano físico, né, tendo alguma ação em cima dele. E, claro, manifestação da psicografia, onde, né, os espíritos vão influenciar o tempo todo. Né? Então, a parte de fenômenos mediúnicos nós já estamos vendo bastante, né, nos nossos estudos, vamos continuar falando dela. Mas sempre só tem como existir o fenômeno mediúnico, espírito, médium, espírito e médium, sempre manifestando, manipulando o fluido cósmico universal, o fluido que é liberado pelo médium. Tá? É o que a gente sempre fala que é energia anímica. Né? O encarnado tem energia anímica, que é a energia do nosso corpo físico. Fenômenos da natureza. Né? Como que os espíritos, então, vão influenciar nos fenômenos da natureza? Né? Essa influência dos espíritos vai além da mediunidade. Tá? Lá no livro dos Espíritos, fala que esses fenômenos têm que cumprir os desígnios de Deus. Né? Então, vários espíritos, várias entidades esclarecidas vão se associar a outros espíritos de diferente grau evolutivo para garantir a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Vamos pegar o caso aqui, gente, de uma tsunami, que é um fenômeno da natureza. Quando uma tsunami acontece, muitos espíritos responsáveis por lidar com a natureza, né, com esses fenômenos mesmo que acontecem, e eles vão conduzindo não só
a onda ou aquilo que vai acontecer, mas também os outros espíritos que estão associados a eles vão conduzir para aqueles espíritos que têm que passar por essa ou por aquela prova, né? Então, vão fazer com que esse fenômeno da natureza, né, cumpra o seu papel de acordo com as leis de causa e efeito, com as leis de plantio e colheita, né? Então, esses eventos geológicos, muitas vezes catalogados como naturais, né? Ou seja, é natural quando não é ação lesiva pelo homem, né, gente? Eles são acompanhados sempre, de por perto, de espíritos benfeitores, tá? A fim de que eles possam transformar, né, essas reações dos elementos, né, da natureza mesmo, e colocando, não coloque em risco a vida planetária. Então, assim, é um trabalho muito bacana que se é feito pelo plano espiritual, onde a ação ela é controlada para que o planeta não surta mais algum efeito que não tenha que passar por aqui, né? Tudo tem sua hora de acontecer, de acordo com o nosso plano evolutivo, né? Então, existem espíritos que estão aí ajudando, né, na natureza para que possa as coisas acontecerem no seu tempo, né? O André Luiz ele vai registrar, né, lá no livro Os Mensageiros uma fala do Aniceto, que é o orientador espiritual, referente aos espíritos da ação da natureza. E o Aniceto fala o seguinte: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então, a natureza ela é fonte primária da vida e deve merecer toda a atenção, todo o nosso respeito e preservação, principalmente, né, gente? Então, não se deve inferir, né, que a ação dos espíritos da natureza, a gente não deve catalogar isso ou direcionar isso com coisa que seja efeitos mitológicos, né, que pregava a existência de muito tempo, há tempos atrás, pregava a existência de deuses, né, vários deuses encarregados da chuva, do vento, da colheita e por aí vai, né? Ou até mesmo que esses espíritos sejam de categoria diferente à obra da criação. Não, na verdade, são espíritos comprometidos com esse gênero de atividade, né? São especialistas, né, nessa condução, né? Já renasceram anteriormente, né, aqui na Terra mesmo, ou em outros orbes, né, e vão voltar, por certo, a reencarnar na Terra, né, na sua missão, né, em trabalho, né, ou de expiação e prova. Então, são espíritos trabalhadores, destacados, digamos assim, para auxiliar nesses fenômenos da natureza e acabam tendo ação sobre isso. Uma coisa muito interessante também, não deixa de ser um fenômeno da natureza, e nesse caso provocado pelo homem, tem um relato do Inácio Ferreira em um dos livros dele, não me lembro agora qual que é a obra, que ele fala o seguinte, que ao redor da Terra existe uma camada, uma psicosfera que vai ficando mais densa, mais escura, mais grossa, à medida que os espíritos que aqui estão, encarnados e desencarnados, vão produzindo seus pensamentos deletérios. Então ela vai fazendo com que essa camada, né, da psicosfera da Terra vai ficando mais densa, né? Os próprios espíritos relatam que é muito difícil sair de uma colônia, né, e depois adentrar novamente ao plano físico, porque tem que atravessar essa atmosfera que é muito pesada. E o Inácio Ferreira narra, né, em uma das suas obras, que a época do Cristo, mais ou menos, essa camada, existiam espíritos responsáveis em diminuir essa camada espessa que a gente ia formando, né, com as nossas formas de pensamento. Então, esses espíritos trabalhavam aí, vamos ver se eu coloco aqui, trabalhava aí uma vez por dia, digamos assim,
né, vários espíritos, para poder desfazer essas formas de pensamentos. Isso lá na época de Cristo. Hoje em dia, ele relata que existem várias equipes responsáveis a trabalhar para poder tirar essa camada espessa. É como se tivesse, antigamente se tinha só um turno, agora tem 3, 4, 5 turnos por dia de espíritos responsáveis para poder tirar essa forma de pensamento que a Terra é envolvida. Tão pesado que os nossos pensamentos andam, né, andam sendo produzidos. Então, cabe a gente aí escutar o que o Cristo nos disse, né, gente? Escutar a oração e a nossa vigilância. Porque se os espíritos vão ter alguma ação sobre nós, se a gente não tiver protegido, a gente vai virar mais uma vez marionetes nas mãos dos espíritos. Né? Vamos ser conduzidos como se fôssemos cegos. Por isso que a gente sempre tem, né, que passa pelo conhece-te a ti mesmo. Nós temos que saber a nossa limitação, a nossa capacidade, como que andam os nossos pensamentos. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Como que anda o pensamento de vocês? Vocês andam pensando muito sozinho ou andam pensando acompanhados? Vocês começam a pensar e dali a pouco aquele pensamento se torna um pensamento mais pesado, um pensamento começa a te trazer até uma tristeza, choro. Como é que está isso? Como é que eu estou lidando com isso se isso está acontecendo? Por que que eu estou aceitando isso? Se quem manda na minha vida sou eu. Olha só, a doutrina espírita vem colocar a nossa vida nas nossas mãos. Vem falar para a gente que nós somos responsáveis. Somos o que pensamos. Pensamento é criador, como diz a música. O que nós temos criado? Porque essa energia que a gente gera, ou seja, a gente recebe essa ação dos espíritos, nós também somos espíritos, concordam? Somos espíritos encarnados. Então nós também fazemos ação no plano físico. Estamos sendo condutores de boas ações ou de más ações? Como que está a nossa harmonia espiritual? É uma coisa para a gente pensar, gente. Por que que a gente sente tão bem quando a gente entra numa casa espírita, quando a gente entra numa igreja, quando a gente, né, senta para orar? Porque a gente muda a sintonia. A gente acaba ligando com o mais alto. A gente acaba, muitas vezes, desarmando aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a gente entra numa casa espírita para tomar um passe, hoje eu vou lá na casa espírita, vou lá no Francisco de Assis, daqui a pouco volta, hein, gente? Lá para janeiro, fevereiro, quem sabe? Vou lá no Francisco de Assis para tomar um passe. Que bacana. Que jeito que a gente entra numa casa espírita para tomar um passe? Geralmente a gente entra, queria sair melhor daqui, muda os pensamentos, começa a fazer uma oração. Ou seja, que tipo de espírito que vai estar agindo sobre nós? Então, quando a gente entra numa casa espírita, nossa, eu gosto tanto de ir lá no Francisco de Assis, ou no Humildade e Caridade, no 3 de outubro, no Sheila, são as casas aqui de Varginha, né? Eu gosto tanto de ir no Centro Espírita, me sinto também, claro, claro. Por quê? A gente entra desarmado. Eu costumo falar para a turma o seguinte, cara, a gente entra lá no Centro Espírita, o que a gente deixa lá na porta do Centro Espírita tem um armário invisível lá. Se vocês já não viram, o dia que vocês voltarem, vocês vão ver um armário invisível. Lá nós deixamos as nossas espingardas, os nossos estilingue, as nossas facas, a nossa língua afiada, né? Os nossos julgamentos. Aí a gente deixa e entra na casa espírita. Entramos desarmados. Vamos lá no livro de prece, colocamos uma oração para quem a gente lembra, né, para a gente quer pedir uma intercessão, e olha como a gente vai mudando os pensamentos. Olha como a gente vai nos blindando com qualquer ação.
entramos para assistir uma palestra, ali ouvimos palavras, né, boas, estamos desarmados. Estamos ali, vamos olhar para aquele palestrante, o que ele está falando? Ah, que legal, é isso mesmo, que bacana. E depois vamos para o passe. Quando o passista vem, o médio passista vem para dar o passe, 70% do trabalho já está feito. Ele vai colocar só a energia anímica dele ali, que é o passe misto, né, para poder auxiliar. Mas quem desarmou, quem mudou de assunto, quem repeliu a ação de espíritos sofredores, espíritos malévolos e até mesmo processos obsessivos, foi aquele sujeito que entrou. E muitas vezes a vontade de ir na casa espírita é a influência do seu mentor, é a influência, né, do seu anjo de guarda. Está tendo ação, está tendo ajuda, estamos precisando levar esse sujeito para o centro hoje, senão ele vai ter um troço. Vamos ver se leva ele lá. Aí começa a intuir ele, eu pede para alguém ligar para ele. Ah, pede lá para o fulano de tal ligar para ele. Né? A grosso modo, gente, é assim que acontece. Eles vão utilizando das ferramentas todas para que as suas ações possam nos auxiliar ou aqueles que ainda se comprazem com o mal possam nos desequilibrar. Antes de finalizar, tem um pequeno exercício de harmonização psíquica que eu queria deixar para vocês fazerem aí em casa, né? Fazer aí no silêncio de cada um. Né? Então, o que a gente precisa fazer para obter uma harmonia espiritual? Primeiro, consigo mesmo, na vida em família, com o cônjuge, com o namorado, com o próximo. O que a gente precisa fazer, então, para a gente ter essa harmonização psíquica, já que nós estamos falando em mediunidade, estamos falando de influenciação mental. Né? O que a gente tem que ter, basicamente, gente, se chama autoconhecimento e transformação moral. Vou deixar o quê? Serviço para vocês. Serviço para mim. Né? Porque o Espiritismo, ele entende que a harmonização psíquica é um estado de equilíbrio espiritual almejado por todos, né? Como determina a lei do progresso. Né? Agora, ele vai exigir o quê? Paciência, perseverança e vontade firme. Todos os dias. Então, 2 meios para a gente obter a harmonia espiritual. Para vocês depois verem o que pode utilizar consigo mesmo, na vida, com o cônjuge, com o próximo. Que jeito? Primeiro, autoconhecimento. O indivíduo vai adquirir conhecimento necessário para entender a sua origem, a sua destinação como ser imortal, criado por Deus para ser feliz. Né? Como que é aquela brincadeira mesmo? Oncotô, Poncovô, Dom Convi. Né? Oncotô, Poncovô, Dom Convi. É mais ou menos isso. É o autoconhecimento. Né? E a transformação moral. Né? A pessoa vai aprender a avaliar a natureza dos seus próprios atos e ideias. Né? Ela vai mudar a sua forma de pensar, né? Sempre refletindo sobre as suas ações e consequências daí decorrentes. Eu acho que com essas duas dicas aqui que o estudo traz para a gente, dá para a gente tentar uma harmonia espiritual nesse exercício diário. Diário. O que vai fazer nesse autoconhecimento e nessa transformação moral? Né? Vamos nos conhecer. Né? Para a gente ter uma harmonia conosco, nós temos que nos conhecer. Para saber qual é o meu limite, para saber o que eu tenho para saber o que eu tenho feito de certo ou de errado, para saber quem que eu magoei hoje. Autoconhecimento. Será que eu estou sabendo o valor das minhas palavras? Porque, gente, o espírita é um bicho danado. Vou falar para vocês, é um bicho. Tal do espírito é danado. Porque além dele jogar a culpa nos encarnados, ele joga também no desencarnado.
Médium, então, sai correndo de médium. Porque se ele quer arranjar desculpa, fala, hoje tem reunião mediúnica, gente. Hoje tem um tanto de espírito malévolo comigo, não tem nada meu. Será? Primeiro, a gente tem que abrir a porta. Depois pode até ter, tá? Então, quando a gente, tendo esse autoconhecimento, a gente, na vida e família, a gente vai pensar mais. A gente vai ter condições de ter a transformação moral. Acredito eu que não tem como ter uma transformação moral sem ter o autoconhecimento. Não dá para ter transformação moral e autoconhecimento. Tem que ser sempre nessa sequência. Porque o conhece a ti mesmo faz com que a gente haja de modo diferente. Haja de uma forma nova. Haja de uma forma sem machucar o outro. Sem passar o caminhão em cima do outro. Né? Vivenciar com o próximo. Nós estamos nesse planeta, gente, para conviver, para aprender. Se não aprendemos agora, vamos voltar na próxima série, repetindo, para aprender de novo. Sempre sabendo que a influenciação vai chegar até nós e vai fazer com que tomemos decisões desde que comungue com o nosso pensamento, né? Desde que a gente concorde. Né? Porque a gente só aceita um conselho quando a gente concorda, não é mesmo? A gente, caso contrário, a gente faz até o contrário. Então, se a espiritualidade está chegando até você, está chegando até mim, e fazendo com que eu faça coisas ruins, dá um jeito de fazer a tua harmonia espiritual, que eu sei que está traindo isso. E no campo mediúnico, é pior ainda. Porque o médium, ele está o tempo todo com a antena ligada e recepcionando tudo aquilo que tem chegado por todo o ambiente que ele anda. Não, mais uma vez, médium não é só na reunião mediúnica, é no trabalho, é na hora que você está conversando com o patrão, na hora que está conversando com o empregado, na hora que está conversando com um companheiro de trabalho, é a hora que está conversando com a esposa, com o marido, com o amigo, né? É o tempo todo. É aquilo que a gente... E olha só, gente, se a gente se coloca numa situação de ajuda, de ser servos mesmo, de Deus, do Cristo, a espiritualidade vai nos ajudar, vai nos intuir para que a gente fale coisas boas, para que a gente possa, de alguma forma, ser médium no dia a dia, o tempo todo. Ok? Fica esse exercício, então, de harmonização psíquica para vocês tentarem fazer nas suas casas. É um exercício diário, né? Não dá para fazer uma vez só, não. Cada dia a gente vai colocando mais coisas nesse quadrinho aí, daquilo que a gente pode fazer para trazer uma harmonia espiritual bem coerente, próxima do equilíbrio, para que a gente possa conduzir as nossas vidas. Ok, gente? Então, chegamos ao fim de mais um estudo nosso. Vamos, para finalizar, como sempre, fazer a nossa irradiação mental, o nosso passe à distância, sempre desejando aos outros, né, coisas boas, doando bons fluidos, e aqueles que não estiverem em condições de doar, que estiverem se sentindo um pouco para baixo, né, que se coloquem na posição de receptores. Ok, gente? Vamos então todos elevar o nosso pensamento ao alto. Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, mais uma vez te rogamos um amparo a todos os nossos irmãos, a todos os lugares onde o desequilíbrio se fizer presente. Que o teu amor vá ao socorro desses nossos irmãos. Se porventura, Pai, estivermos agoniados, entristecidos, se estivermos com o coração solitários, que o seu amor nos acalente, que o seu amor nos ilumine, que o seu amor nos fortaleça, para que possamos, de mãos dadas uns com os outros, auxiliar e ser auxiliado, ajudar e ser ajudado, perdoar e ser perdoado. Pois a vida, nós sabemos que é uma grande roda. Ora estamos entristecidos, ora estamos magoados, mas ora estamos felizes, ora estamos de peito aberto com a nossa luz acesa.
que quando estivermos com a luz acesa, alegres, que consigamos iluminar mais pessoas, que consigamos alegrar mais corações e que quando estivermos na nossa tristeza íntima, que a luz do teu amor se faça presente junto de nós. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pela bênção da reencarnação e que possamos, de alguma forma, retribuir isso no nosso dia a dia, junto aos nossos irmãos. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e que Jesus nos abençoe.